Seja bem-vindo a mais um devocional Sabedoria para Hoje, do Logos Podcast, um programa do Seminário Batista Logos. Olá, meu nome é Wagner Amaral, sou o diretor do Seminário Batista Logos e estou aqui para dar sequência ao devocional expositivo na Carta de Tiago, no Novo Testamento, como parte do programa Sabedoria para Hoje. Hoje quero abordar o texto de Tiago, capítulo 1, versos 9 a 11, com o tema Espírito de Adoração. Eu lerei para vocês o texto que consideraremos. Tiago 1, 9 a 11. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. No primeiro devocional, considerando os versos de 1 a 4, vimos que a aprovação de origem divina produz aperfeiçoamento. Elas produzem firmeza e constância, elas indicam a presença de Deus em nossa vida, elas se revelam um caminho sem igual no plano de Deus. Para sermos perfeitos, a semelhança do caráter de Cristo, o que implica em sermos íntegros e em nada deficientes, moral e espiritualmente. Tiago não está estabelecendo nenhuma utopia e eu não estou criando expectativas falsas, inatingíveis. Somos seres humanos, magníficas criaturas, com teor inigualável em comparação com qualquer outra criatura e mesmo com qualquer máquina. Mas apesar disso, somos pecadores, cheios de limitação e fadados à morte. Logo, o Senhor, por meio de sua palavra, não exorta à perfeição em que toda essa realidade é extirpada. Ainda não. Haverá um dia em que isso acontecerá, mas ainda não. O Senhor compreende a nossa realidade. Ele não é ignorante, ele não é alienado. Lembre-se que é exatamente por compreendê-la que ele nos salva. Mas ao salvar, ele principia um regime ininterrupto de aperfeiçoamento que se estende por toda a eternidade, pois revela que para sempre continuaremos a conhecer o Senhor. Este aperfeiçoamento se resume em nossa semelhança com Cristo. Nunca atingiremos a sua plenitude, mas quanto mais próximo, mais parecido. E quanto mais parecido, menos imperfeito seremos. Entenda o aperfeiçoamento destinado a nós nessa vida mais como um diminuir de nossa imperfeição do que o atingir a perfeição. Nosso alvo não é o de ser transformado em Cristo, mas sim o de sermos menos nós mesmos. Deus não nos transformará em deuses, mas sim em santos, o que implica em diminuir a essência pecaminosa de nossa natureza. Como isso é possível? A resposta que Tiago dá é o agir de Deus em nós através das provas. A provação produz perseverança. A perseverança conduz à perfeição. Vimos isto nos versos 2 a 4 do capítulo 1. Sendo conduzido pela sabedoria de Deus. Esse processo é a ação do Senhor, é fruto da ação do Senhor e em nós, considerando a nossa reação consciente. Tudo isso é dirigido pela sabedoria de Deus. E então chegamos ao texto de hoje, versos 9 a 11.
Para alguns, a provação está em ser pobre ou necessitado. Enfrentar tal realidade é terrível. Lidar com a incerteza, com a falta, é tarefa árdua para muitos. Para outros, a verdadeira provação está em ser rico ou abastado. Lidar com a possibilidade real de se ter aquilo que é agradável aos olhos ou de conquistar aquilo que é alvo de nossa cobiça é tarefa amarga para muitos que possuem o Espírito do Senhor, ter de enfrentar os desejos de dois mundos, de duas realidades. Que situação é a sua? Qual das duas realidades lhe causa ou causaria maior dificuldade de permanecer íntegro e estável nos caminhos do Senhor? O que aprendemos com Tiago? A primeira coisa, no verso 9, é que o Espírito, Tiago nos apresenta o Espírito dos que nada ou pouco possuem. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Quem é o pobre? O uso do termo humilde nas Escrituras revela diversificada aplicação. Porém, a descrição do irmão de condição humilde, usada em contraste com os ricos, no verso 10, mostra que o autor quer que signifique pobre, apontando para um cristão de baixa condição socioeconômica. Alguém que carece de bens materiais, sem poder de influência sobre o grupo e, possivelmente, alguém que é socialmente desprezado. A ordem é que este irmão pobre se glorie em sua dignidade. Parece estranho este imperativo, já que normalmente essa atitude é entendida no sentido negativo de arrogância. Mas aqui o termo é mais bem entendido no sentido positivo de ser feliz. Então é como se Tiago dissesse: o irmão pobre, e por isso desprezado, alegre-se em sua dignidade. Perceba que temos uma certa continuidade com a exortação inicial da carta, nos versos 2 a 4, que move o leitor a se alegrar nas provas. O que seria essa dignidade? Tiago afirma que o irmão de tal condição deve gloriar-se em sua dignidade, deve alegrar-se em sua dignidade. Não há dignidade em ser pobre ou necessitado ou mesmo oprimido, afirma o mundo. Ao contrário, tal situação deve ser mudada. É o discurso, por exemplo, dos candidatos em época de eleição. É o discurso daqueles que se incomodam com a maldade, mesmo que por motivações erradas. É o discurso de Deus também, por meio das Escrituras. Veja só o que nos é ensinado, nos é dito em Atos 20, verso 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Palavras de Paulo aos crentes e, de maneira especial, aos presbíteros da igreja de Éfeso, que Lucas registra aqui e que nos faz recordar do ensinamento do Senhor Jesus. Pois bem, o que Tiago está então afirmando? Gloriar-se implica em ter alegre constatação de que valoriza aquilo que Deus valoriza. É possuir um sentimento de satisfação por estar em sintonia com o Senhor, rico em tudo, apesar de sua condição tão limitada. O que aponta para o segundo termo, que é dignidade. No Novo Testamento,
Esse termo, quando usado para descrever aqueles que são do Senhor, aponta principalmente para dois entendimentos. Primeiro, no sentido escatológico, aponta para a herança do salvo que será glorificado. Dignidade em pertencer ao reino celestial como cidadão que será plenamente transformado em um corpo de glória. Esta combinação do status atual e da herança futura, Tiago inclusive destaca. Se observarmos a sua carta, no capítulo 2, verso 5, ele diz: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Então, no sentido escatológico, nós temos esta herança destinada aos salvos. No sentido espiritual, que é o segundo entendimento, aponta para um significado social. Pois, embora seja pobre, pertencendo à classe baixa, o salvo não é baixo aos olhos de Deus, nem no convívio na comunidade cristã. É como se Tiago dissesse: o cristão que é pobre, de baixo status social, deve alegrar-se em meio às riquezas espirituais concedidas por Deus. Ou então, como se ele dissesse, o cristão de poucas posses deve sentir grande satisfação quando Deus lhe mostra que em seu coração e em suas relações com o corpo de Cristo, ele é rico. Não há um apelo à comodidade, nem a um falso sentimento de orgulho, achando-se superior por ser inferior, mas sim um sentimento de ânimo, de esperança, de perseverança, pois o Senhor está a agir em meio às provações, às dificuldades. Contrastando ao oprimido, do verso 9, indicado no verso 9, nós temos então a palavra de Tiago ao opressor. Então o verso 10 nos apresenta, ao contrário do verso 9, que considera o espírito daqueles que nada ou pouco possuem, o verso 10 nos apresenta, Tiago apresenta o espírito dos que tudo ou muito possuem. Verso 9 e 10, novamente. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Em contraste com o irmão pobre, Tiago apresenta o irmão rico. Quem é o rico? Em primeiro lugar, como já destacado, é irmão. O texto trata de irmãos. A expressão o irmão, no verso 9, rege tanto o de condição humilde como o rico. Então, em primeiro lugar, é irmão. Nesse sentido, é salvo, é igreja, é parte do corpo, parte da comunidade, da família. Em segundo lugar, esta expressão normalmente identifica o opressor nas Escrituras. Um belo exemplo disso está no Cântico de Maria, registrado por Lucas no primeiro capítulo, versos 52 e 53, quando em seu cântico ela diz: derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. O rico é aquele que possui a condição necessária para ajudar o necessitado, mas que normalmente não o faz, por pensar pecaminosamente em si mesmo, o que inclui os seus, aqueles que lhes são chegados. Pois bem, em terceiro lugar, o rico serve como identificação daquele que confia em sua própria riqueza para vencer. O que se torna um erro,
Pois o Senhor, por meio de sua revelação, exemplifica tais riquezas como algo insignificante que logo desvanece. A lembrança de Tiago ao irmão rico é de que suas riquezas não duram e que ele não deve enfatizar ou priorizar aquilo que não pode carregar consigo para a eternidade, para a infinitude. Em comparação com a exortação ao irmão pobre, Tiago destaca que a alegria do irmão rico não pode ser alicerçada sobre suas posses ou em seu poder de influência. Por isso afirma que ele deve gloriar-se, alegrar-se em sua insignificância. E o que seria essa insignificância? Em primeiro lugar, deve-se lembrar de que, por mais exaltado que seja aos olhos deste mundo, seu status diante de Deus é diferente. Precisa conscientemente manter esta perspectiva para ser abençoado. Em segundo lugar, a insignificância sugere a identificação pessoal do crente com o seu Senhor. Veja, por exemplo, palavras de Paulo em sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versos 5 a 8, para resumir o texto, falando do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 2, versos 5 a 8, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso que Tiago, em sua carta, afirma, como no capítulo 4 de sua carta, verso 10, ele vai dizer: humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Então, a insignificância sugere a identificação pessoal do crente com o seu Senhor. O salvo é regenerado. Há uma transformação imediata em sua mente, que lhe concede nova visão e aceitação acerca da realidade. E a partir desta regeneração imediata, ele entra em processo de santificação. Há uma transformação permanente, alargando e aprofundando sua nova visão acerca da realidade, sua nova leitura acerca de tudo que observa. É um verdadeiro processo de reaprendizado por uma nova perspectiva de vida, que considera esta e a que está por vir. Esta vida e aquela que está por vir. Assim como o irmão pobre deve reagir de outra forma à pobreza e insignificância na sociedade incrédula, assumindo com alegria a sua riqueza espiritual e sua herança celestial, o irmão rico deve reagir de outra forma à riqueza e influência na sociedade incrédula, assumindo com alegria sua riqueza espiritual e sua herança celestial. Então veja que para ambos, a riqueza e a alegria está no Senhor, a quem devem submissão e não ao que o mundo estabelece, baseado em seu padrão pecaminoso. Tanto a pobreza e a insignificância social, quanto a riqueza e a influência social, nada são diante de Deus e do que Ele nos dá. Por isso, Tiago ilustra dizendo: porque passará como a flor da erva. Tudo passará. Quantos anos vividos por você?
quanta história, quantos relacionamentos, quantas vitórias e derrotas, alegrias e decepções, quantas conquistas, quantas aquisições, quantos móveis, imóveis, ferramentas, instrumentos, roupas, aparelhos, quanto já usou e já ajuntou. Algumas ainda resistem. Algumas dessas coisas ainda resistem, mas passarão. Até porque são coisas que foram feitas para ser usadas, para ajudar você a viver, a trabalhar, para ajudar você a servir, e inclusive a ajudar a outros. A riqueza está na missão e em seus resultados espirituais e eternos, não no imóvel, nos móveis, nos instrumentos. Tudo isso tem valor e significado pequeno e temporário. Tudo passará. Nada disso levaremos para a eternidade, mas sim o que vivemos e como vivemos junto às pessoas que Deus colocou ao nosso lado. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. A figura de uma flor murchando deve ter sido familiar aos leitores do Oriente Médio, os quais anualmente viam as primeiras flores secarem de repente debaixo do calor impiedoso do sol. Assim como a flor que aparentemente floresce num dia e morre no outro, também se murchará o rico em seus caminhos. Ou também se murchará a riqueza e toda a conquista durante toda a vida. O verbo murchar aqui se refere diretamente à morte. E a expressão caminhos refere-se diretamente à jornada. Assim Tiago afirma, assim como a flor, morrerá o rico em seus negócios. E o que será daquilo que conquistou? E o que será daquilo que ajuntou? Sendo pobre ou rico, a única base em que você deve colocar sua confiança e alegria é em sua identificação com Jesus Cristo. Em outras palavras, os dois tipos de cristãos precisam olhar para suas vidas a partir de uma mesma perspectiva, a celestial, não a terrena. Inclusive na forma como vive aqui, vivendo aqui, como se estivesse lá. Ser pobre ou ser rico pode ser uma provação para você. Para ambos os casos, a humildade, a olhar para você mesmo, e a dignidade, a olhar para Cristo, deve prevalecer, tendo um espírito de adoração constante no Senhor. Que espírito você possui? Você está no Logos Podcast e assistiu a mais um Sabedoria para Hoje, um programa do Seminário Batista Logos. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe.